Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a vovó Terezinha, falo daqui de Curitiba, Paraná. E quero dizer para vocês que vocês são todos muito bem-vindos. Quero dizer também que eu estou agradecida por todos vocês que estão me ajudando aí, assistindo os meus vídeos, né? E também quero pedir já que você assista esses vídeos até o final, né? Porque a vovó Terezinha precisa daquelas horas tão sonhadas para poder fazer monetização do canal, que ainda não está feito. E quero dizer para você também, compartilhe se for possível, tá bom? E assista o vídeo, né, até o fim, porque quando se trata de costura, sempre no meio do trabalho, às vezes tem uma dica importante para dar, algo importante para mostrar, para dizer, para ensinar, é verdade? Então daí se a pessoa começa um pouquinho, depois já vai lá no final do vídeo, perde aquela partezinha interessante, né, que a gente está ensinando, para quem está realmente, né, interessado de ver o trabalho, como está sendo feito. E eu quero dizer para você que hoje nós vamos fazer um trabalhinho muito bom. Olha, minha gente, o trabalho que vamos fazer hoje, nós vamos aprender juntas, porque eu nunca fiz esta peça que vamos fazer hoje. É a minha primeira vez que estou fazendo esta peça, mas eu bolei aqui uma maneira de costurar, porque eu fui fazer esta peça e aí não dava certo, porque a máquina não puxava o tecido suficiente, que nós vamos fazer aqui um sanduichinho, 2 tecidos mais uma manta, não puxava. Já costurei muita jaqueta, já fiz facção, né, de jaquetas que era feita com estas mantas acrílicas, né, e costurava bem. Mas quando se trata de três coisas, 2 tecidos mais a manta que fica no meio, aí então não dá certo, porque ela fica com uma espessura boa e aí ela vai deslizando um tecido em cima do outro e não vai, né? Os pontos ficam muito miudinho, né? Aquela serrinha não é o suficiente para puxar o tecido, e afinal as nossas máquinas para costura reta não são próprias para fazer esses trabalhos, não é verdade? Então eu bolei um jeito. Olha, gente, não perca isto. Eu bolei um jeito para estar costurando esta peça e você vai ver como é fácil. E você vai querer fazer aí para você, para sua casa e, né, consequentemente, vai aprender e vai ganhar dinheiro, tá bom? Então, vamos à nossa pecinha de hoje. Muito bem, minha gente, eu tenho aqui um plano para mostrar para vocês como é que vai ser o nosso trabalho. Então, eu medi o colchão e você vai medir o seu colchão. Eu só vou explicar para você como é que eu vou fazer, mas você tem que tirar a medida do seu colchão aí que você vai fazer. Se é colchão de casal, não é tudo igual, e colchão de solteiro também não é tudo igual, tudo a mesma medida, tem diferença de tamanho. Então, temos aqui o comprimento, né? Eu fiz um desenho aqui, ó, retangular, para você poder entender. E fiz aqui também as marquinhas aqui bem no meio, que eu vou passar uma costura no meio também. E aqui temos a largura, né? A largura aqui, ó, tá? Aqui a largura. Então, a largura é 87. Mas eu tô só mostrando para você o tamanho que eu vou fazer do meu colchão, mas você tem que medir o seu colchão. Não vai fazer com essa medida que eu tô te dando, pode até fazer, mas primeiro tem que medir para ver se é mesmo esta medida, tá bom? Então, você mede a largura do colchão e o comprimento, ou a altura, né, do colchão. A minha deu 87, né, que eu já disse da largura aqui, e 189 aqui, tá? Parte mais longa, tá? Feito isto, você vai cortar o tecido, né, um pouco maior, tá? Deixa uns
2 centímetros, pelo menos aqui mais largo do que o tamanho exato, por fora, tá? Porque esse trabalho, ele dá uma encolhida no tecido quando a gente tá costurando, tá bom? E daí você vai marcar assim na diagonal, ó. Esse é o que chamamos de quilt reto. Então, você vai marcar na diagonal, vai pegar uma régua e vai marcar na diagonal, tá? Eu vou marcar aqui o meu, daí você vê aí qual é a largura de um risco do outro que você vai fazer, tá bom? E você decide aí, pode ser de 5 centímetros, de 8 centímetros, um risco do outro, mas você vai fazer certinho, tá bom? Vai marcar assim, começa do meio, tá? Começa do meio pra cá, daí daqui pra cá, tá? Daí você vira e faz do contrário, tá? Atravessando do outro jeito, com a mesma medida de largura, seja 8, seja 10 centímetros, vai fazer aí certinho, tá bom? E depois você vai costurar em cima desses riscos. Mas estes riscos, você vai marcar no tecido assim. Antes de você fazer o sanduíche deste protetor de colchão, você vai marcar um tecido só, tá bom? Que aí você vem, você vai cortar 2 tecidos iguais, do mesmo tamanho, e uma manta também do mesmo tamanho, um pouquinho maior, quer dizer, sempre um pouquinho maior, para depois de pronto nós vamos refilar ela aqui, recortar as beiradinhas que sobrar e deixar ela bem aparelhadinha, tá bom? Então assim, eu já cortei a minha aqui, tá cortadinho, eu acho que não tem necessidade de eu mostrar para vocês eu cortando, né, mesmo que fica difícil pra gente gravar, eu tenho certeza que você vai saber cortar o seu tecido do tamanho necessário, 2 tecidos, né, e uma manta para colocar no meio. Vamos fazer o sanduíche sempre um pouquinho mais largo do que a medida exata do colchão, para daí costurar. Aí, feito isso, já cortemos, já risquemos, já fizemos sanduichinho, agora nós vamos costurar. Então, antes de costurar, nós vamos alfinetar a nossa peça, vamos colocar alfinetes, e é bom que se você tiver aí alfinetes grandes, eu vou usar os meus alfinetes pequenos mesmo, acho que grande eu devo ter uns 3 ou 4 só de resto, e daí os outros é tudo pequenininho, eu vou usar esses mesmo, mas se você for comprar ainda alfinete, essas coisas, você veja que existe já aqueles alfinetes de abotoar, aquele é melhor para este caso aqui de fazer confecção desse jeito, então daí fica mais fácil aqueles alfinetes que abotoa, ou então alfinetes grandes, porque daí não escapa, que a gente vai ter que virar essa peça muitas vezes para lá, para cá, para lá, para cá, né? E vai indo que às vezes o alfinete escapa, a gente tem que colocar de novo. Se for aquele de abotoar, não precisa, ele não vai escapar, não é mesmo? Então tá, agora eu vou mostrar para vocês o pezinho. Daí antes de costurar, já vou mostrar aqui para vocês a peça já feito o sanduíche, que daí vamos começar a costurar. Então, gente, este pezinho vai ser o diferencial para costurar a nossa peça, porque quem já costura aí um pouco, sabe, já tentou fazer, para a gente costurar tecido com essas mantas é difícil, porque acaba que uma vai escorregando em cima da outra e vai enrugando o tecido, e olha, a gente faz a maior ginástica e acaba se enervando e é complicado. Mas o que eu descobri? Eu descobri que se nós usar um pezinho de quiltar, fica diferente, daí dá certo, fica bem mais fácil. Então, eu vou mostrar para vocês agora este pezinho, tá bom? Muito bem, gente, olha aqui. O pezinho é esse pé de quilt. Se você não conhecia ainda, né, eu vou explicar para você. É um pezinho que tem toda esta beiradinha, assim, ele é fechadinho aqui, ele tem uma molinha aqui, ó, já coloquei, mas se você se interessar, não tiver esse pezinho, se interessar de fazer esta peça, porque você pode aprender a fazer, se você ainda não sabe, né, eu não achei ninguém que ainda tenha feito uma peça como esta, mas é aquele sistema que a gente faz outras peças, assim, então você pode fazer essa peça grande também. Mas use esse pezinho para fazer as peças grandes,
que vai dar muito certo, minha gente. E esse pezinho não é tão caro para comprar. Fica bem em conta pra gente comprar, vale a pena, porque a gente vai fazer um trabalho legal, pode fazer, né, para as pessoas que quiser, quem tá aí querendo costurar para fora, ganhar dinheiro, pode fazer, faz primeiro um para sua cama, aprende a fazer, pega uma praticazinha, aí já pode fazer. Os parentes vão querer, as vizinhas vão querer, e quando você vê, você já tem um monte de encomenda. Cada dia que você fizer, você vai pegar mais prática e vai aprender a fazer o seu trabalho, aí vai ficar muito bom. Outro detalhe é o seguinte: para usar este pé, a gente tem que isolar essa serrinha que puxa o tecido que tem embaixo da máquina. Então, eu coloquei este plástico por cima para que o pezinho não puxe o tecido. Eu não quero que puxe o tecido. Então, gente, assim, tem que isolar. Peguei um plastiquinho grosso e colei com durex aqui, tá? Coloquei todo, fechei ele com durex em volta, que daí ele fez só um buraquinho ali para passar a agulha. Porque essa é uma máquina reta, né? Você fez um buraquinho ali para passar a agulha, pronto. Que daí a serrinha ali, que eu esqueci o nome agora, aqueles dentinhos não vai puxar o pano, tá bom? E também dá para retirar essa serrinha, só que no momento eu não retirei, não vou mostrar como fazer, porque eu não tenho uma chave que dê certo ali embaixo para tirar, tá bom? Quem sabe numa outra oportunidade eu mostre daí conforme como é que faz para tirar a serrinha, deixar sem aquele pezinho que puxa, aqueles dentinhos, sabe? Ele vai puxando o tecido. No caso aqui eu não quero que puxe o tecido, porque eu vou puxar com a minha mão. Então, é igual aquele quilt livre que a gente faz, sabe? Que o quilt livre você vai fazendo assim, né? Com este pezinho e vai costurando. É parecido com aquilo. Então, agora, nós vamos passar para a peça que já tá lá alfinetadinha. E vou mostrar costurando para vocês como é que eu vou fazer para costurar. E mais um detalhe. Qualquer coisa mais que você queira saber sobre esta peça, você deixa aí nos comentários, me pergunte, tá bom? Que daí talvez alguma coisa não expliquei bem, qualquer coisa, eu torno a explicar o assunto, não é, Mari? Isso A mesmo. gente tem o maior prazer que você aprenda a fazer essa peça também, que você aprenda a costurar e que você ganhe dinheiro. Olha, se uma pessoa disser, vovó Terezinha, aprendi a costurar com você, fiz essa peça, tô ganhando dinheiro, isso vai ser maior alegria para mim, que eu vou ter no meu coração de saber que você aprendeu e que tá fazendo, tá bom? Então tá, agora vamos passar para nossa peça. Muito bem, minha gente, olha aqui está a minha peça, tá? Olha, os dois tecidos que eu falei para vocês, eu tô usando o tecido dele para lençol mesmo, comprei 2 metros, porque o tecido para lençol ele tem 2,45 metros de largura. Então eu comprei 2 metros que vai dar para mim fazer com folga. Ó, a manta tá aqui dentro, conforme eu falei para vocês, tem que cortar um pouquinho maior que a nossa medida, porque sempre dá umas diferencinhas assim na hora que nós vamos montar, fazer o sanduíche. Aqui também já tá a minha marcação, ó, os alfinetes que eu falei para vocês, que eu coloquei aqui. Se você for comprar, compre daquele alfinete de abotoar, que é mais fácil. Agora eu vou costurar aqui, ó. Vou costurar aqui. Vou fazer assim na diagonal as costuras, tá? E vou mostrar aqui como é que eu vou fazer para costurar com este pé de quilt. Então, minha gente, é assim, ó. O pé de quilt, ele não pode ficar completamente junto da máquina conforme o outro pezinho, tá? Mais uma coisa, para colocar ele também eu não mostrei colocando, porque eu esqueci de mostrar, já tinha colocado, né? Então, mas é bem facinho, é igual colocar o pé comum mesmo, tá? Aí ele já vai ficar com esse círculozinho aqui meio oval, já vai ficar certinho. Agora o que acontece, ó, vocês estão vendo como é que é? O tecido passa por baixo, olha, não fica completamente segurando o tecido, ele não segura, ó. Agora o que vai acontecer? Eu vou costurando, quando eu ligar a máquina para costurar, eu que vou puxando aqui, tá? E ele vai costurando, porque esse círculozinho tá segurando o tecido, então ele vai costurando. Vou começar na beiradinha ali, mesmo que tá um pouquinho dispareio, mas ele vai
vai dar certo, porque depois daí eu vou medir certinho e vou recortar em volta. Ah, mais um detalhe. Se você comprar tecido de algodão, tipo esse aqui mesmo, esse aqui é um tecido de algodão. Acho que não é 100%, mas é para lençol e é de algodão. E você lava primeiro, tá bom? Dá uma lavadinha nele para tirar a goma, porque ele encolhe depois que for lavar, e daí a sua peça vai ficar meio engraçada, meio curta daí, tá bom? Olha aqui, ó, gente. A gente vai puxando ele, como vocês viram. Só você que tem que manter retinho, tá? Olha, tem até uma entortadinha aqui. A gente vai mantendo retinho assim, vai de pouquinho em pouquinho, tá? De pouquinho em pouquinho, faz um pouquinho, para, arruma. Tem um pouquinho de dificuldade por causa da peça ser grande e a máquina não é própria, não é mesmo? Então aqui esse espaço do pescoço aqui da máquina, este braço aqui, ele é muito pequeno, né? Então ele tem um pouquinho de dificuldade, mas é só a gente ter um pouquinho de paciência. E depois que você faz a primeira, segunda costura, aí vai ficando mais fácil, tá bom? Agora eu vou costurar ele todo e daí depois já volto com a peça prontinha para nós fazer, para mim mostrar para vocês e fazer o acabamento de volta, que daí eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o acabamento de volta, tá bom? Eu vou costurar agora, que agora não precisa mais eu ficar mostrando para vocês, porque vocês já viram como é que é para fazer, tá bom? Muito bem, aqui nós já estamos com a nossa pecinha bem prontinha, já fiz todas as costuras, né? Na diagonal, conforme eu mostrei para vocês, que a gente vai ter que riscar para fazer, porque é muito grande. E aí, então, ficou assim, ó, tá vendo? Por isso que a gente tem que cortar sempre um pouco maior, porque no final sempre sobra uma rebarba aqui da manta e sobra também, às vezes escapa uma beiradinha para cá. Nós vamos ter que aparelhar bem emparelhadinho toda em volta, para daí nós fazer um acabamentinho aqui. E daí eu vou agora levar lá para mesa, para mim recortar aqui, deixar bem parelhinho. E também vou arredondar os cantinhos, né? Que o colchão ele não é assim bem quadradinho, né? Então se nós fizer ela quadradinha aqui, dá para fazer, mas vai ficar uma pontinha espetada assim pro lado de fora, né? Então vou dar uma arredondadinha no biquinho aqui, tá? No cantinho. E para nós poder estar fazendo o acabamento. E daí eu mostro para vocês como é que nós vamos fazer o acabamento. Daí quando terminar tudo, aí eu vou mostrar na mesa lá ela esticadinha para vocês como é que ficou, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos fazer assim. Ó, eu já cortei tudo, aparelhei as rebarba, né? Levei lá na mesa, aparelhei tudo, arredondei o cantinho, ó, tá vendo? E agora nós vamos arrematar ele, fazer um acabamento de viés. Cortei tiras do mesmo tecido aqui para fazer um acabamentinho aqui nas beiradinhas. Porque eu vou fazer um acabamento assim, larguinho, quero que ele fique larguinho aqui, tá? Assim, eu vou costurar mais ou menos aqui 1 centímetro aqui. Para daí nós virar pro outro lado, daí viramos pro outro lado. E dobramos uma beiradinha e rebatemos aqui com a costura bem em cima daquela outra costura, que aí sim vai ficar um trabalho bonito, vai ficar bom, vai ficar um trabalho bem resistente. Você vai poder pegar uma peça dessa, jogar lá na máquina e mandar a máquina, que ele não vai desmanchar de jeito nenhum. Não vai ser aquela coisa que começa a soltar as beiradas, esfapiar tudo. Que nem a gente às vezes compra coisa, né? Vai lavar, às vezes na primeira vez já começa a soltar os fiapos das costuras e desmancha tudo. Não, esse aqui não. Esse aqui vai ficar muito bem colocado, tá? 4 centímetros de viés, não sei se eu já falei. 4 centímetros eu vou colocar
Então, olha, coloquei esse alfinete destacando a cor para vocês verem como é que eu vou fazer. Bom, agora eu já disse para vocês como é que eu vou fazer. Tenho certeza que vocês não vão errar. Vocês vão saber, olha aqui, ó. Vão saber fazer certinho. E eu já retirei. Então, minha gente, agora eu só não retirei ainda essa vedação que nós fizemos aqui para não pegar, para a serrinha do tecido não puxar, tá? Olha, colei tão bem com durex que agora não acha pontinha para mim tirar, tá? Vocês estão vendo que tá laranjinha aqui, né? É onde que eu isolei a serrinha. Conforme eu já disse para vocês, dá para tirar a serrinha, mas eu não tenho a chavinha que dê certo ali no parafusinho. Então eu isolei desta forma para poder eu mesma ir puxando o tecido conforme eu mostrei para vocês, tá bom? Agora já troquei o pezinho aqui, ó. Tá? Ó o pezinho. Tava esse, né? Tinha colocado esse. Olha aqui como é que ele é, tá? Ele tem esse círculo oval aqui, ó. Que ele vai, né? O tecido vai escorregando assim por baixo dele. E a gente vai costurando, mas é assim. A gente tem que ir puxando o tecido daí, tá? Com a mão da gente a gente vai puxando. Que o tecido vai deslizando e vai costurando. E dá super certo. Super certo. Talvez tenha um pouquinho de dificuldade na primeira peça, mas na segunda em diante vai melhorar muito. Então, eu vou retirar agora aqui e vou começar a costurar. Então, não precisa vocês verem eu retirando aqui, né? Vou tirar aqui e já voltamos. Muito bem. A nossa pecinha já tá pronta, gente. Olha aqui, eu gostei muito do resultado, fica assim muito gostosa, macia, né? Olha, é uma peça que dá para vai atender bem aquilo que a gente quer, né? Que é não passar suor pro colchão. Então aqui que eu fiz? Pro cantinho, olha aqui que eu fiz. Eu pensei nesta alça para segurar nos cantos. E depois a gente vai colocar o lençol em cima, né? Ou então a gente teria que colocar, igual se fosse fazer um lençol, né? Colocar um tecido em volta inteira aqui, né? Largo assim, ó. Tem que ser da largura do colchão, da altura dele aqui, né? A lateral. E um pouquinho mais, que é para poder passar um elástico para que ele fique, né? Por baixo. Mas por hora eu vou fazer assim, desse jeito. Já tô pensando em fazer uma nova peça. Aí se eu fizer eu vou mostrar para vocês. Porque essa ainda, a primeira a gente tá aprendendo, não é mesmo? Então conforme eu disse para vocês, usei o pé do quilt. E às vezes a gente cometia umas irregularidades, dei umas enrugadinhas no tecido. Porque às vezes eu acelerava a máquina e esquecia de puxar. Entendeu? Então, mas é só a primeira peça. Ah, mais um detalhe. Na máquina doméstica, aquela máquina doméstica de costura reta, também dá para fazer, gente, porque também tem o pé para quilt daquelas máquinas. Veja aí, procure para comprar, se você ainda não tem, que dá certo também, tá? E eu já tenho um novo jeito para fazer, né, que agora eu fiz desse jeito. Já imaginei um outro jeito de fazer também, de costurar ela, e eu vou mostrar para vocês, porque daqui mais uns dias eu vou fazer. Tô pensando em fazer, já tô planejando, tá bom? Com esta alça, daí vou ver como é que vai funcionar esta alça, se vai dar certo, se vai ficar bom. Caso não dê certo, não fique legal, eu vou falar para vocês no próximo vídeo, daí que eu for fazer um deste. E daí já vou mostrar outro método. Então, cada vez que você parar a máquina, que você tem que costurar um pouquinho e arrumar o tecido. Cada vez que você parar, você deixa a agulha dentro do tecido, tá bom? Porque daí você pega, puxa daqui, dali, arruma, ajeita e continua. Se você não deixar dentro do tecido, ele acaba puxando pro lado assim e faz aquele fio grande, né? Puxa o fio e daí não fica legal. Então, você deixa a agulha dentro quando você parar e arruma, tá? Ajeita, daí você pega aqui assim e acelera a máquina e vai puxando, tá bom? Vai dar certo, tente aí, né? Que é uma peça de um jeito diferente para fazer, que
que eu bolei. E acho que vai dar certo sim, tá bom? Olha, já tá aqui nossa pecinha. Ah, ó, ficou muito, olha, eu gostei muito do resultado. Gostei mesmo. Eu gostei bastante. Olha aqui a beiradinha que eu fiz, como é que ficou. Tá, dá pra ver a beiradinha, Mari? Sim. Ó, tá? Ó, ficou muito boa essa beiradinha e vai ficar muito resistente. Isso aqui vai durar muito tempo. Vale muito a pena fazer essa peça, tá bom? Vou mostrar agora lá na cama pra vocês como é que vai ficar. Olha aqui, minha gente, olha como é que ficou, tá? Ó, esse é o plano da alça, tá? Gente, mas isso aqui tá muito bom, gente. Fica macio, fica, olha, perfeito, gente, perfeito. Ótimo, gostei muito do resultado, tá? Mais um detalhe eu quero dizer para você que vai fazer essa peça. Corte uns 5 centímetros assim, toda a largura, além da medida do colchão, certo? Porque ele dá uma boa encolhida quando a gente costura, tá bom? Então, olha, além da sua medida, corte um tanto assim, uns 5 centímetros, 6, tá? Você tem tecido aí que sobe, mesmo que depois você vai ter que recortar um pouquinho para deixar no tamanho exato. Vale a pena, viu, gente? Porque quando a gente dá a costura, ele dá uma boa encolhida, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, que vocês tentem fazer aí, tá bom? Na sua casa, faça aí pra cama de você. E daí você me escreva aí dizendo o que você achou, tá bom? Diga aí pra mim o que você achou dessa ideia, desse protetor de colchão. Muito obrigado por você ter assistido até aqui este vídeo. E fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.